Eu vou começar então. Duas informações primeiro. Tem duas câmeras aí que vocês podem utilizar, que eu coloquei para vocês. As duas tá como Jéssica e Cristine. Clica nas duas e escolhe qual que tiver a imagem melhor para você no seu computador. A que tiver a imagem melhor, você fixa aí que você vai ficar vendo por ela, tá? O importante é você conseguir ver o que eu vou anotar aqui no quadro. A aula de hoje, a gente vai primeiro tirar as dúvidas que vocês tiverem a respeito das matérias que já foram dadas. E aí, não tendo mais dúvida, a gente vai aprender Teorema de Pitágoras, beleza? Então, eu vou começar querendo saber de vocês. Dúvidas sobre as listas de exercícios que foram postadas, sobre a correção que eu já postei para vocês, do conteúdo que vocês estavam estudando. Quero saber de vocês. Vamos lá. Se não tem dúvida, escreve não no chat. Se tem dúvida, fala sim. Pode ligar o microfone também para falar qual que é a dúvida. Rebeca, não tem dúvida. Cauã, você tem dúvida? Não? Mais alguém na sala? Bruno, você tem alguma dúvida? Não? Então vamos começar o Teorema de Pitágoras. Separei para vocês algumas coisinhas aqui já cortadas para facilitar a nossa aula. Vou só pegar aqui. A vantagem agora de aula online é que vocês não vão ter que aguentar os meus desenhos feios, né? Porque agora dá para recortar o papelzinho e colar aqui que vai dar tudo certo. A gente vai ver nessa aula Teorema de Pitágoras, beleza? Agora a gente está saindo de radicais e está entrando um pouco em geometria. Essa aula que eu estou dando para vocês agora vai ficar gravada, porque eu estou gravando a tela, e eu vou postar depois lá na sala de aula Google para vocês verem depois de novo, se vocês quiserem, tá? Para vocês reverem. O que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é um teorema que a gente utiliza em triângulos retângulos. Vamos lembrar primeiro o que são triângulos retângulos. Triângulos retângulos são triângulos que têm um ângulo de 90 graus, tudo bem? Que a gente chama de ângulo o quê? Ângulo reto. Isso são triângulos retângulos. Vou colocar aqui para vocês em algumas posições diferentes. Ele pode vir assim. Ele pode vir em qualquer posição. Pode vir assim. Pode vir assim. Na posição que for. O que é importante para eu saber se um triângulo é retângulo? Eu olhar os ângulos dele. Se eu tiver um ângulo de 90 graus, ele vai ser um triângulo retângulo. Lembrando que, como que eu represento um ângulo de 90 graus? Eu represento pelo quadradinho com uma bola, não é? Isso é um ângulo de 90 graus. Então, eu vou olhar para o desenho. Se tiver um ângulo desse, é porque é um triângulo retângulo. E ele vai ser retângulo nesse ângulo aqui, beleza? Primeira coisa importante que a gente tem que falar sobre os triângulos retângulos, antes de começar o Teorema de Pitágoras em si, é dar um nome para os lados desse triângulo, nomes especiais para os lados desse triângulo. Eu vou dar o nome de hipotenusa para o lado maior desse triângulo retângulo, que está sempre oposto ao ângulo de 90. E os outros dois lados vão ser os meus catetos, tudo bem? Então, como é que eu vou definir quem é hipotenusa e quem é cateto no meu triângulo retângulo? Primeira coisa que a gente vai fazer é identificar um ângulo de 90 graus. Ó. Nesse meu triângulo aqui, o ângulo está bem aqui. Ó. Aqui está o meu ângulo de 90 graus, beleza? Nesse lado bem aqui. A minha hipotenusa é sempre o lado que não encosta nesse ângulo. É o lado oposto a esse ângulo. Então, eu vou olhar quem é o lado oposto a esse ângulo. O lado oposto a esse ângulo é esse de cá, não é? Então, esse cara aqui vai ser a hipotenusa. E os outros dois lados? Os outros dois lados vão ser catetos. Então, esse daqui é um cateto.
E esse daqui é um cateto. Sempre nos triângulos retângulos. Qualquer posição que eu tiver, por exemplo, esse triângulo retângulo aqui. Como é que eu faço para saber quem é hipotenusa e quem é cateto? Eu acho o ângulo de 90. O ângulo de 90 não está aqui. Vou olhar quem é o lado oposto ao ângulo de 90. Oposto ao ângulo de 90 é esse daqui, não é? Então, esse lado aqui vai ser minha hipotenusa. E os outros dois lados que sobraram vão ser catetos. Esse daqui é um cateto. E esse daqui é um cateto. Vamos fazer aqui com o último, esse daqui, ó. Vou fazer o quê? Vou olhar, cadê meu ângulo de 90? Meu ângulo de 90 tá aqui, ó. Como que eu identifico a hipotenusa, gente? Olha quem é que está oposto ao ângulo de 90. O oposto ao ângulo de 90 não é esse aqui? Então, esse cara aqui vai ser a hipotenusa. E os outros dois vão ser catetos. Esse daqui vai ser cateto. E esse daqui vai ser cateto. Tudo bem, gente? Todo mundo respondendo para mim sim ou não no chat. Vocês entenderam como que encontra a hipotenusa e os catetos do triângulo retângulo? Entenderam o que é um triângulo retângulo? Vamos lá, todo mundo respondendo, gente. Sim? Beleza. O que o teorema de Pitágoras vai me dizer? O teorema de Pitágoras vai me dizer que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Como é que vai ser isso? Vai ser assim, ó. Vou apagar aqui para a gente poder escrever o teorema de Pitágoras. Para não ficar escrevendo hipotenusa, cateto, cateto, eu vou chamar a hipotenusa de A e os catetos de B e C. O teorema de Pitágoras me diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. É isso que o teorema de Pitágoras me diz. Para que serve isso, gente? Serve para quando eu tiver dois lados do meu triângulo retângulo, eu poder calcular o terceiro lado, beleza? Esse é o teorema de Pitágoras. De novo, ó, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como é que a gente chega nessa relação aqui? A gente chega assim, ó. Vou mostrar para vocês. Considere essa figura aqui para mim. Nessa figura, eu tenho um quadrado. E nesse quadrado, eu fiz outro quadrado aqui dentro, que é esse quadrado vermelho, tudo bem? Aqui nas laterais, ó, vocês vão ver que eu tenho 4 triângulos retângulos iguais. Aqui dentro são as hipotenusas, ó. Por quê? Esses aqui são os ângulos de 90. Então, aqui é a hipotenusa desse, aqui é a hipotenusa desse, aqui é a hipotenusa desse e aqui é a hipotenusa desse. Beleza? São as minhas hipotenusas que eu chamei de A. Aqui eu vou dar o nome para os outros. Ó. Esse vai ser o B e o C. Aqui o C e aqui o B. Aqui o C e aqui o B. Aqui o C e aqui o B. São os lados do triângulo. São os lados. Estou dividindo aqui. Esse pedacinho e assim por diante. Todo mundo entendeu até aqui? Vocês entenderam como que está essa figura? Que são dois quadrados. E eu tenho 4 triângulos retângulos aqui, que são iguais. Esses triângulos retângulos são iguaizinhos, gente. Eles têm hipotenusa A, catetos B e C. Aqui é a mesma coisa, hipotenusa A, catetos B e C. Como é que a gente chega na fórmula do teorema de Pitágoras? A gente chega calculando a área dessa figura. Por quê? Eu tenho duas formas diferentes de calcular a área dessa figura. Primeiro, vamos olhar para o quadrado como um todo. O quadrado como um todo, a gente já sabe calcular a área.
não é lado ao quadrado? Agora vamos olhar aqui comigo. O lado do quadrado é tudo isso aqui, não é? Se esse pedacinho vale B e esse pedacinho vale C, o lado do meu quadrado grande vai ser B mais C. Esse daqui é o lado do meu quadrado grande. Então, qual que é a primeira fórmula que eu tenho para calcular a área desse quadrado, dessa figura? Vai ser B mais C ao quadrado, que é o quê? A área do quadrado grande, beleza? Só que a gente já viu em produtos notáveis como é que desenvolve isso daqui. Isso daqui não é o quadrado da soma? O quadrado da soma é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a área dessa figura aqui vai ser isso daqui. Ó. Esse é o primeiro jeito de calcular a área. Vou colocar aqui. Só que eu posso calcular essa área também com uma soma da área desse quadrado vermelho mais a soma desses quadrados laranjas, desses retângulos, desses triângulos laranjas bem aqui, não é? A figura toda não é esse quadrado mais os triângulos? Então, se eu somar a área de tudo, vai dar a área desse quadrado grande. Vocês concordam comigo? Só que como que eu faço essa soma? Primeiro, a área desse quadrado dentro aqui, o quadrado não tem lado A, que é a hipotenusa? Então, a área dele de dentro vai ser A ao quadrado. É a área desse quadrado de dentro. Mais a área desses triângulos aqui. Mas eu falei para vocês que esses são 4 triângulos iguais. Então, a área deles vai ser 4 vezes a área de um dos triângulos, não vai? Então, aqui vai ser mais 4 vezes a área de um só triângulo. Como é que a gente faz a área do triângulo, gente? Não é base vezes a altura dividido por 2? Então, é base, que é C, vezes a altura, que é B, dividido por 2. Não é assim que a gente faz a área do triângulo? Então, essa é a outra maneira de eu calcular a área dessa figura. Vamos simplificar aqui, ó. Eu posso simplificar esse 4 com esse 2 aqui. Aqui vai ficar 2. Então, isso aqui vai ser A ao quadrado mais 2BC. Porque BC é a mesma coisa de CD. Então, eu tenho duas fórmulas de calcular a área. Nessas duas fórmulas, eu tenho 2 resultados. Mas não é a mesma área, gente, que eu estou calculando? Se é a mesma área, isso daqui tem que ser igual a isso daqui. Porque eu estou calculando a mesma coisa. Então, vamos igualar essas duas coisas? Vou igualar essas duas coisas, ó. Então, eu tenho que A ao quadrado. Eu tenho que A ao quadrado mais 2BC, que é esse lado, tem que ser igual a B quadrado mais 2BC mais C quadrado. Aqui eu tenho 2BC e aqui eu tenho 2BC. Se está somando, eu não passo subtraindo? Se eu for passar subtraindo, vai dar 0, não vai? Então, eu posso cancelar, ó. Cancelo esse com esse. Vai sobrar o quê? Vai sobrar esse daqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Vocês entenderam isso, gente? Todo mundo responde para mim aí no chat, sim ou não, por favor? Sim? Beleza, ó. Esse é o teorema de Pitágoras. Como é que vocês vão usar isso? Eu só demonstrei para vocês como que a gente encontra o teorema de Pitágoras. Mas como é que a gente vai usar isso na prática? A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Vou dar 2 exemplos para vocês. Primeiro exemplo. Vou te dar um triângulo qualquer. E eu vou falar para vocês o seguinte, ó. Esse lado aqui vale 25.
Esse lado aqui vale 16. E eu quero descobrir esse lado aqui que eu vou chamar de x, tudo bem? Vou aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir o x. Por quê? Porque esse triângulo é retângulo bem aqui, ó. Para aplicar o teorema de Pitágoras, a primeira coisa que a gente tem que saber é quem é a hipotenusa e quem é o cateto, fazendo aquilo que a gente já fez, ó. Oposto ao ângulo de 90 vai ser a hipotenusa. Os outros dois vão ser catetos. Cateto, cateto. Então, eu sei que esse daqui é o meu A e esse aqui tanto faz, ser o B ou C. Vou aplicar o teorema de Pitágoras. Ó. O quadrado da hipotenusa, 25 ao quadrado, é igual à soma do quadrado aos do cateto aos quadrados. Ó. 16 ao quadrado mais x ao quadrado. O que eu tenho que fazer agora? Vou resolver isso daqui. Como é que resolve? Do mesmo jeito que eu resolvo a equação de primeiro grau, gente. Ó, primeira coisa que a gente tem que fazer são os quadrados aqui. 25 ao quadrado é 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. 10, 11, 12. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 625. Então, aqui vai ser 625 igual a 16 vezes 16. Ó. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 1, 1. 6. 6 mais 9 dá 15. 256. Mais x ao quadrado. Então, a gente calculou primeiro as potências. Terminei de calcular as potências, eu vou pensar o seguinte. Eu não quero descobrir o x. Se eu quero descobrir o x, eu tenho que isolar ele de um lado só, não tem? Vamos lembrar do 7º ano agora. Escrever isso é a mesma coisa de escrever isso aqui, ó. Eu posso inverter a ordem da igualdade, porque é uma igualdade. Tanto faz eu escrever assim ou assim. Vou deixar aqui só para a gente isolar o x do lado esquerdo. Vou isolar agora. Ó. 256 está somando. Vou passar subtraindo. Está somando, passa subtraindo. Vamos fazer essa conta aqui do lado. 625 menos 256. Pega emprestado. Vai ficar 15 menos 6, que dá 9. Pega emprestado, fica 11. 11 menos 5, que dá 6. 5 menos 2 dá 3. Então, x ao quadrado é 369. Agora, vamos lembrar. O que a gente tem? Ó? Eu não estou sempre passando para o outro lado com operação inversa? Ainda dá tempo. Vamos lá, João, de novo. A minha ideia é o quê? É resolver essa equação aqui para isolar o x. Como é que eu isolo o x? Eu passo os números para o outro lado fazendo operação inversa, beleza? Daqui para cá, eu só resolvi as potências. 25 ao quadrado, 625. 16 ao quadrado, 256. O que eu fiz? Geralmente, a gente isola o x do lado esquerdo. Isso não é regra. É só porque a gente está acostumado a isolar o x do lado esquerdo. Então, eu só mudei as duas igualdades aqui. Eu coloquei isso daqui aqui e isso daqui aqui. Isso é uma igualdade. Então, tanto faz eu falar que x é igual a 2 é igual a x. Então, eu só troquei de lado. Agora que eu comecei a resolver a equação. Beleza? Comecei a resolver a equação, vou passando para o outro lado, mudando, fazendo a operação inversa. Quem é a operação inversa da soma? Não é a subtração? Então, 256 estava somando aqui, eu passei subtraindo. Por que eu passei o 256? Porque eu quero deixar o x sozinho aqui para resolver ele. Se eu quero deixar o x sozinho, eu tenho que fazer o que com o restante das coisas? Passar para o outro lado. Então, por isso que a gente passou subtraindo, beleza? Passei subtraindo. O que eu vou fazer agora? Fiz a subtração. Acabou. Cheguei que x ao quadrado é 369. Só que eu não quero x ao quadrado. Eu quero x. Então,
Então, eu vou passar o quadrado para lá fazendo a operação inversa. Quem é a operação inversa da potência de 2? Não é a raiz quadrada? Então, eu vou passar essa potência aqui como raiz quadrada. Então, o meu x vai ser quem? Meu x vai ser a raiz de 369. Bom, raiz a gente já cansou de fazer, né? O que a gente tem que fazer para descobrir a raiz? Fatora. 369. Não dá por 2, dá por 3. Ó. Dá por 3, que dá 123. 123 dá por quem? 123. 123 acho que não dá por ninguém, né? 123 não dá. Dá por 3 também. Dá por 3, que vai dar 41. 41 agora dá por quê? 41 não dá por 3. 41 não dá por 7. 41 é primo? Acho que é primo, né? Então, aqui a gente vai fazer o quê? Tira da raiz só quem dá para tirar da raiz. Ó. Vou colocar por 41, que dá 1. Tira da raiz só quem dá para tirar. Eu tiro 3, deixo 41. Então, aqui vai dar 3 raiz de 41. Beleza? Vocês entenderam o que a gente fez aqui? Sim ou não, galera, no chat, por favor, entenderam? Sim? Não. Vamos lá, Arthur. Vamos voltar. O que a gente quer? Quer descobrir o valor de x, beleza? Para descobrir o valor de x, eu vou aplicar Pitágoras. Primeiro passo. Vou descobrir quem é cateto e quem é hipotenusa. Eu só tenho uma hipotenusa e eu tenho 2 catetos, beleza? 2 catetos. A hipotenusa é quem está oposto ao ângulo de 90. Quem está oposto ao ângulo de 90 aqui? O 25. Então, ele é hipotenusa. Os catetos são os outros dois, 16 e x. Vou aplicar o teorema de Pitágoras. Ó. A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais x ao quadrado, que é o outro cateto. Beleza? Tudo bem até aqui? Arthur, fala, me responde. Tudo bem até aqui? Aplicando o teorema? Sim. Então, daqui para baixo, o que a gente fez? A gente resolveu essa equação aqui. Como é que eu vou resolver a equação? Primeira coisa que a gente vai fazer é resolver as potências. Tudo bem? 25 ao quadrado é 25 vezes 25, que dá 625. 16 ao quadrado é 16 vezes 16, que dá 256. Vocês vão lembrar comigo, vocês já aprenderam lá no 7º ano, se não lembrar não tem problema, que para eu resolver uma equação, eu tenho que deixar o meu x isolado. Geralmente, a gente deixa o x isolado do lado esquerdo, não deixa? Então, o que eu fiz daqui para cá? Eu só inverti a ordem. 256x² para cá, 625 para cá. Você concorda comigo que é uma igualdade? Não faz diferença eu colocar um de um lado, não faz diferença o lado que eu coloco da igualdade. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui a gente vai resolver a equação. Tem que resolver a equação isolando o x desse lado. Então, tudo que não for o x, eu vou passar para o outro lado. Mas como que eu passo para o outro lado? Eu passo fazendo a operação inversa. Então, aqui eu tenho mais 256. A operação inversa da soma não é a subtração? Então, eu vou passar o 256 para o outro lado subtraindo. Beleza? Porque é a operação inversa. Agora eu faço subtração. Ó. 625 menos 256, 369. 369. Mas isso é igual a x². Eu não quero x², eu quero x. Então, eu vou tirar esse quadrado daqui fazendo o quê? Operação inversa. Quem é a operação inversa da potência de 2? Não é a raiz quadrada? Então, esse quadrado daqui sai daqui e passa para o outro lado como a raiz. E aqui, isso daqui é simplificação de radical, que a gente já viu, né? Em radicais. Como é que eu simplifico um radical? Assim, ó. Pego o número, fatoro o número. E aí eu olho o índice da raiz. O índice não é 2? Então eu tenho que fazer grupos de 2. Aqui eu tenho um grupo de 2 com 3. Pego um representante. Quem eu faço grupo, sai da raiz. Quem
Quem não tem grupo, fica dentro da raiz. Não é assim que a gente faz? Então, aqui, daqui para cá, eu só fiz a simplificação de radical. Entendeu agora, Arthur? Entendeu? Alguém mais tem alguma dúvida nesse exemplo? Não? Beleza, ó. Vou apagar para fazer mais um exemplo. Vou fazer um exemplo 2 aqui para vocês. Vamos contextualizar agora um pouquinho. Exemplo número 2. Vou falar para vocês o seguinte, ó. Tem um prédio, meu prédio muito bonito aqui. E nesse prédio foi colocada uma escada que vai até o topo desse prédio. Aqui é o meu chão e aqui a gente colocou uma escada. Essa daqui é a escadinha. E aí eu vou falar para vocês o seguinte, ó. Sabendo que a distância entre a base do prédio e a escada é de 4 metros e a escada mede 5 metros, eu quero saber a altura do prédio. Então, eu quero saber a altura do prédio. Eu vou chamar de X. Tudo bem? A altura do prédio ou a casa, né? Que está mais para cá. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer por Pitágoras. Isso daqui não forma um ângulo de 90 graus com o chão? Se forma um ângulo de 90 graus com o chão, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Ó. Se isso daqui vale X, esse lado do triângulo retângulo aqui vai valer X também. É ele que eu quero encontrar. Vamos aplicar Pitágoras. Primeira coisa, vou descobrir quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Ó. Como? Ângulo de 90 graus. O oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, esse cara aqui vai ser a hipotenusa. Os outros dois têm que ser cateto. Esse daqui é cateto e esse daqui é cateto. O que perguntaram? A prova é dia 20, Henrique. Então, descobri quem é a hipotenusa e descobri quem são os catetos. Vou aplicar Pitágoras agora. Ó. O quadrado da hipotenusa, 5 ao quadrado, é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O que a gente vai fazer agora? Vai resolver do mesmo jeito. Primeira coisa que a gente faz é calcular as potências. 5 ao quadrado não é 25? 25, ó. Igual a 4 ao quadrado, que é 16, mais x ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na anterior. Vou inverter a ordem da igualdade só para o x ficar do lado esquerdo. Então, eu tenho que x ao quadrado mais 16 é igual a 25. Vou isolar o x fazendo a operação inversa. Aqui eu não tenho mais 16, vou passar para o outro lado subtraindo, operação inversa. Então, x ao quadrado vai ser 25 menos 16. Faz a conta. Ó. 25 menos 16 não é 9? Então, aqui vai ser 9. De novo, eu quero x, eu não quero x ao quadrado. Então, o quadrado vai passar como operação inversa, que é raiz quadrada. Então, aqui tem o quadrado, eu vou passar como operação inversa, que é raiz quadrada. Quem que é a raiz quadrada de 9? 3. Então, o prédio vai ter 3 metros. Vocês entenderam, gente? Todo mundo responde para mim aí no chat, sim ou não, por favor. Sim, sim. Que horas o que acaba a prova é no horário normal de vocês. As aulas também são nos horários normais de vocês. A live aqui vai acabar assim que a gente terminar esse conteúdo e aí vocês vão ter atividade para fazer no restante da aula, que não precisa ser comigo aqui presente olhando para vocês. Mas aí eu vou estar online
no Google Sala de Aula para qualquer dúvida vocês mandarem. Vamos lá, gente. Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida? Não? Não? Então, esse é o Teorema de Pitágoras. Vou fazer um último exemplo aqui para vocês. Fazer um último exemplo. Vou usar um dos meus triângulos aqui. Agora, vamos supor que a gente queira calcular a hipotenusa. Eu vou chamar de x. E eu tenho agora esse lado aqui que vai valer 12 e esse lado aqui que vai valer 16. Quero calcular isso daqui. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, para calcular, para aplicar a teorema de Pitágoras, que a gente vai fazer é descobrir quem é cateto e quem é hipotenusa. O ângulo de 90 está aqui, o oposto dele é o x, então ele vai ser minha hipotenusa. Os outros dois vão ser o quê? Catetos. Vou aplicar o teorema de Pitágoras. Ó. A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Primeira coisa que a gente faz é a potência. Então, vou repetir. X ao quadrado é igual a 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6 mais 3, 9. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 1, 1. Vai dar 6. Aqui dá 5, 15. Sobre 1, 256. 256 mais 12 vezes 12. Todo mundo sabe que é 144. Agora tem que somar esses dois aqui, ó. O x quadrado já está isolado, então eu vou fazer a conta do lado de cá. Vou fazer aqui, ó. 256 mais 144. 4 mais 6, 10. 5 mais 5, 10. 1 mais 3, 4. 400. Então, aqui vai ser 400. Eu quero de novo, eu quero x, eu não quero x quadrado. Então, o que eu vou fazer com esse quadrado? Vou passar tirando a raiz. Então, o quadrado passa como raiz. E a gente tem que fazer raiz de 400. De novo, como é que calcula a raiz? Eu fatoro o número, vou fatorar o 400. Dá por 2, que dá 200. Dá por 2, que dá 100. Dá por 2, que dá 50. Dá por 2, que dá 25. Dá por 5, que dá 5. E por 5, que dá 1. Aqui é a raiz quadrada, então o índice aqui é 2. Vou formar grupos com 2 elementos. Não. Pega um representante. Pega um representante. Pega um representante. O que eu faço com os representantes? Multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, x vai ser igual a 20. Entenderam, gente? Sim ou não? Todo mundo aí, por favor. Resto da turma. João, Arthur, Henrique. Sim, Bruno. Alguém tem alguma dúvida em relação a esse conteúdo de Pitágoras ou tá tranquilo? Então é isso, gente. Eu vou passar para vocês fazerem as atividades dessa parte do livro, beleza? São as páginas 85 a 88 do começo e lá no final 148, 149. Não é muita coisa porque tem muito desenho, porque a gente está em geometria, beleza? Eu vou colocar essas atividades lá na sala de aula do Google para vocês fazerem. É para fazer agora no restante da nossa aula e eu vou postar a correção dessas atividades na nossa próxima aula, que eu acho que é amanhã, se não me engano, é amanhã. Vou postar a correção dessas atividades, então me enviem hoje.
Terminou de fazer a atividade, tira uma foto da atividade e manda a foto lá para eu saber que vocês fizeram. É isso aí. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim lá na sala de aula do Google e vê se estuda, viu? Vocês estão liberados, podem sair da sala. Adeus, até mais.